a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero primeiramente externar minha gratidão a Deus por mais a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor com tamanha responsabilidade. Convido os irmãos, aproveitando que estão de pé, a abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aleluia! Sou grato a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Joab, por confiar mais uma vez, está ministrando a palavra na nossa casa. Os irmãos já agradeceram a Deus, porque os bancos estão bons, né? Para sentar a cadeira nova, Glória! a parede está bonita. Maravilha! Parabenizar o nosso pastor Joab pela coragem, porque não foi barato esse trabalho. O pastor Juarez tomou a frente disso. E os irmãos que contribuíram. E aqueles que não puderam contribuir, que oraram. Porque a obra de Deus é feita assim: os pés daqueles que vão, o joelho dos que oram, e com a mão dos que abençoam. Então, na hora de parabenizar, nós temos que parabenizar e agradecer ao Senhor. E quando o pastor faz algo que nós não gostamos, nós criticamos com tanta facilidade, mas nós temos que elogiar quando as coisas também são boas. Graças a Deus a igreja está ficando bonita. Belo trabalho que está sendo feito. O pastor Joab, juntamente com o pastor Juarez, e juntamente com todo o grupo de obreiros, é a igreja que contribui para que essas coisas aconteçam. Todos acharam? Glória a Deus! Está escrito assim: bendito seja o Deus Pai, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Repita comigo: viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pode aceitar nesta noite. Glorificar o Senhor. Maravilha! De alguns minutos, e nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês da prevenção contra o suicídio. E foi inserido uma série todos os domingos aqui na nossa igreja, do nosso pastor, o Lanceio da Rua. E foi me dado um tema sobre esperança. E antes de eu entrar na ministração e como fazendo a abertura dessa série, tenho a responsabilidade de trazer alguns dados para a igreja. O Brasil é um dos países com o maior número de casos de doenças emocionais, tanto como depressão e ansiedade. Cerca de 11,5 milhões de pessoas no Brasil, esse é um dado de julho, que foi o último dado atualizado pelo IBGE, sofrem de depressão. E 18,6 milhões de pessoas no Brasil sofrem de ansiedade. Somando esse número, dá cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de ansiedade e depressão. E são apenas só duas doenças emocionais. Tem mais. Isso, o estudo vai dizer que cerca de 65% dos adultos, ao longo da vida, sofreu algum trauma emocional. Passou por uma enfermidade emocional. E se nós juntarmos todas as doenças principais emocionais, cerca de 56 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno. Pessoas que foram diagnosticadas, que tem laudo médico, fora as que não foram. E quais são essas doenças que existem? Eu vou resumir para poder entrar na mensagem. Nós temos a depressão, que é tristeza profunda, persistente, falta de energia, alteração do sono, alteração do apetite. Nós temos a ansiedade, que é a preocupação excessiva, nervosismo, traz tensão física e mental. Tem pessoas que até a palpitação do coração que parece que está infartando. São crises
de ansiedade. Tem a síndrome do pânico, que são crises de medo intensa, palpitações, falta de ar, sensação de morte iminente. Transtorno bipolar, que são oscilações intensas entre períodos de euforia e tristeza profunda. A pessoa no momento está numa alegria imensa, mas de uma hora para outra está numa tristeza profunda. Estresse pós-traumático, sintomas após presenciar um trauma na sua vida. É um flashback, é um medo constante, traz insônia. É o que chama de gatilhos da alma. Algum momento que você passou por um trauma e algum fato que ocorre na sua vida aperta esse gatilho e traz esse trauma de novo. Burnout, que é o esgotamento físico e emocional que está relacionado ao trabalho. Os transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, que são distúrbios com a comida, com a autoimagem. O transtorno obsessivo compulsivo, que são pensamentos repetitivos, comportamentos compulsivos para aliviar a ansiedade. São as principais doenças emocionais. O estudo vai dizer que 56 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno emocional. E alguns sinais de alerta para nós. Conseguimos identificar isso na nossa casa, com os nossos filhos, com nós mesmos. Alteração de humor intensa, frequente, falta de prazer em fazer as coisas que gostava de fazer, sensação de vazio, angústia, medo constante, dificuldade para dormir, ou a pessoa que dorme em excesso, mudanças bruscas no apetite, pensamentos negativos recorrentes. São sinais de alerta dos transtornos emocionais. E o que fazer? Antes de eu entrar na mensagem, alguns cuidados importantes. A mensagem que eu vou te trazer não isenta de algumas coisas. Entende? Jesus, ele tem o poder de curar. Mas Jesus também deu a medicina para ser usada. Eu não vou ser irresponsável e dizer para você não buscar um psicólogo. Não. Jesus tem poder de curar? Tem. Na minha casa, o psicólogo não conseguiu resolver, o psiquiatra não resolveu, o psicanalista não resolveu, Chico Xavier não resolveu, o pai fundador não resolveu. Somente Jesus resolveu. Então, quais são os cuidados importantes? Buscar ajuda. Existe um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, cada um na sua área, conforme o transtorno foi enfrentado. Falar sobre os sentimentos com as pessoas de confiança. Conversar com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pastor da igreja. Abrir o coração, conversar com Deus. Manter hábitos saudáveis, como regular o sono, uma boa alimentação, uma prática de exercício. Não é pecado fazer exercício. Reduzir estresse com atividades que te dão prazer. Fazer alguma coisa que você gosta, desde que não seja um pecado. Entenda bem. Que te relaxe. Evitar se automedicar. Lá no chat GPT, estou sentindo isso. Que remédio tomar? Cuidado. Você não é médico. Né? Procure ajuda médica. Então, alguns cuidados que são importantes para esse mês, para trazer esse alerta da conscientização. Porque um teólogo judeu, Abraham Joshua Heschel, ele vai dizer, em sua obra Deus em Busca do Homem, ele vai afirmar que a humanidade, no futuro bem próximo, ela vai buscar por divindade, eternidade e felicidade. Porque as pessoas vão estar tristes. As pessoas buscarão felicidade. E para encontrar essa felicidade, as pessoas irão procurar uma divindade. Porque elas também querem viver eternamente. E a única coisa que oferece felicidade, divindade e eternidade é o Evangelho de Jesus Cristo. Todo mundo vai bater em muitas portas em busca disso, mas o único que vai oferecer isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia é tão bela que ela não vai esconder as dores emocionais dos profetas, porque nós cristãos temos um grande problema de assumir que estamos sofrendo com transtorno emocional. Por quê? Nós relacionamos tudo ao diabo. E se alguém dizer que está com depressão, vai dizer, está endemoniado. Está com ansiedade, é o demônio. Existe sim poder demoníaco que pode ocasionar isso, sim.
Mas existem situações da vida que levam a isso, não é demônio. São doenças emocionais que precisam ser tratadas. E a Bíblia não vai esconder isso para mostrar para a igreja que os profetas também sofreram isso. Nós podemos ver Elias quando vence os profetas de Baal. E Jezabel grita: irei te matar. Elias se esconde debaixo de um zimbro. Zimbro não é matéria, mas é uma árvore que faz sombra no deserto. E pede a morte, quer morrer sem ânimo e sem forças. Elias está desejando morrer. Se você olhar o texto, você vai ver todos os sintomas de alguém que está sofrendo de problemas emocionais. Elias é um homem que orou e Deus desceu fogo do céu. Elias é um homem que profetizou e não teve chuva sobre Israel. E este homem um dia se esconde e deseja a morte porque está sofrendo com dor emocional. Davi no Salmo 42 vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Aleluia. Jó, capítulo 3, versículo 11, vai amaldiçoar o dia que nasceu. Jesus no Getsemane vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então isso vai mostrar que sentir dor não é falta de fé, é circunstância que a vida nos coloca, é traumas que enfrentamos, é dificuldades que batem na nossa porta, é doenças que são diagnosticadas, é falta de dinheiro para comprar alimento para os filhos dentro de casa, geram traumas emocionais. Isso não é falta de fé, são circunstâncias que nos levaram a isso. Você é crente, mas você também tem sofrimento, você também sente dor, você também fica triste, você é ser humano. Marcos Fugado vai dizer: já se passaram mais de 2000 anos, e quando eu olho o livro de Salmos, eu não sei como eu devorasse de joelhos, se em pé, se deitado. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando eu estou diante de Deus, eu tenho que rasgar a minha alma e revelar os meus sentimentos para Ele. Aleluia. Oh, meu Deus. Então, quando Deus nos dá a relação na Bíblia, mostrando as dores dos profetas, Ele está mostrando que os que servem a Deus também sofrem. Mas tem um porém. Os que não servem vai buscar ajuda na bebida, na prostituição, nas drogas. Mas aqueles que servem a Deus, a um Deus que não nos abandona nas nossas crises emocionais. Quando Elias estava, licença pastores, eu vou conjecturar aqui. Elias estava lá deitado no zimbro. Quero morrer. Deus olha para o anjo, desce lá. O anjo vem, cutuca Elias. Elias, tem pão para você comer, tem água para você beber, porque é muito longo é o teu caminho. Aí Jesus pregando vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão não tornará a ter fome. Jesus, na certa feita, olha para a mulher e diz: eu sou a água da vida. Quem bebe desta água não tornará a ter sede, mas farei de ti uma fonte que vai jorrar e saltar para a vida eterna. Jesus é o pão que alimenta a nossa alma, e a água que mata a sede da nossa alma, nos ajudando a enfrentar as crises emocionais. A Pedro escreve essa carta linda para pessoas que estavam sendo perseguidas, para pessoas que estavam sofrendo, para pessoas que estavam sendo mortas por causa da sua fé. Ele vai dizer: bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Uma pessoa desesperançosa,
ela vai ter esses traumas. Esses traumas vão vir. Esses sintomas emocionais virão. Essas crises emocionais baterão na porta. Porque quem perde a morte é alguém que está sem esperança. Quem está sem forças, trancado dentro de um quarto, se querer levantar, é alguém que não tem esperança. Quem está com a alma batida, que não tem força nem muitas vezes para dobrar o joelho, é alguém sem esperança. E a esperança que eu quero te falar nesta noite não é uma esperança baseada em coisas, em poder aquisitivo, não. A esperança que eu vim lhe falar nesta noite não é uma esperança baseada em pessoas, não. Não é uma esperança baseada no país onde você mora, não. Na região que você mora, não. A esperança que eu vim lhe falar nesta noite, ela está firmada em uma pessoa. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, esta pessoa venceu a morte. E ao terceiro dia ressuscitou. A esperança da igreja não está firmada em coisas, em circunstâncias, em pessoas, mas está firmada em uma pessoa, Jesus Cristo. A viva esperança. Ele é a nossa esperança. Sabe por que nós ficamos desesperançosos? Porque colocamos a nossa esperança em coisas. Em promoção no trabalho, em dinheiro na conta, em circunstâncias, em lugar que moramos, não. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, nós não ficamos desesperançosos. Há 2000 anos atrás, juntou os religiosos e disseram: vamos matar a esperança. Chamado de plenitude dos tempos, o maior cumprimento das profecias, o nascimento de Jesus. 3 nações usadas: gregos para traduzir o hebraico para o grego, que era a língua universal chamada Septuaginta, os judeus para anunciar o Messias que viria ao mundo, e os romanos para instalar a paz romana, para que não houvesse guerra entre as nações, e a pavimentação das ruas para a melhor locomoção para a pregação do Evangelho. Plenitude dos tempos. E nós vemos que Jesus, quando nasce, que anda nas ruas da Palestina, pastor Marcelo, nós vemos a quantidade de pessoas que estão sofrendo, pessoas que são desesperançosas, homens que estão coxos há muitos anos, vivendo de esmolas que as pessoas dão, que muitas vezes jogavam moeda e nem olhavam em sua face para saber quem era. Mulheres que estavam sofrendo, uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue, que perdeu tudo que tinha, que a família abandonou, não tinha ninguém ao seu lado, que ela não poderia tocar em ninguém, nem andar pela cidade, que era considerada imunda. Havia um homem lunático desde criança, acorrentado, que quebrava as correntes, estragava os túmulos, e todo mundo corria dele. Ninguém queria papo com ele. Havia os publicanos, homens que trabalhavam na rua cobrando impostos, e quando andavam na rua, traidores, se não fossem soldados, os judeus o matavam. A religião estava corrompida, sacerdotes enganando as pessoas, se fingindo de religiosos, andando nas ruas, estou jejuando, mas estava roubando o povo, colocando mais leis do que deveria sobre as pessoas. E é nesse contexto que vem Jesus trazer esperança aos desesperançosos. Oh, glória! E quando Jesus vem andando nas ruas da Palestina, aí eu me lembro de um versículo que está escrito em Jó, capítulo 14, versículo 7 e 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Olha que interessante esse versículo, já prestou atenção? Ao cheiro, opa, precisa tocar a água? Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. A árvore no mundo espiritual representa o homem. Essas pessoas que eu citei para vocês são as árvores cortadas nas ruas da Palestina. Já viu
chove, porque do Nordeste vai saber. E ela fica todo dia olhando, mas tem cheiro de chuva. Aí vai chegando o tempo que a semente vai estragar, que não vem chuva, ele fala, vou perder o plantio. Aí começa um vento. Ele está sem esperança. Você está lá aí, mulher, não vai dar esse mês. Esse ano vai ser ruim. Não tem que comer farinha, pega lá na casa de farinha, fubá e água. Aí começa o vento, ele está lá sem esperança, sentado, pensando o que fazer. Quantos boi eu tenho, dá para me vender, quantas galinhas dá para trocar. Aí começa a bater o vento. Aí o antigo vai dizer, nós temos cheiro de chuva. Isso faz o quê? Esperança. Aí o texto diz que é o cheiro das águas. Olha o cheiro da água. Jesus vinha, era o cheiro das águas. A chuva estava chegando. Aí aquele que era cego de nascença estava ouvindo, está vindo Jesus. Aí ele começa a clamar. Vem a esperança. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a sociedade que despreza ele diz, cala a boca, ele não vai te ouvir. Aí Jesus para e diz, manda ele vir até mim. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Até a mulher com 12 anos com fluxo de sangue, ela ouve falar que Jesus está indo para a casa de Jairo. Ela fala, é a minha última tentativa, é a última oportunidade, é o último culto. Eu estou sentindo o cheiro das águas, renovou as forças. A raiz já está crescendo de novo, a árvore que foi plantada vai dar o seu plantio. Aí ela vai por trás, toca nas ondas de Jesus. Aí Jesus diz, alguém me tocou. Aí eu fui sarada. Quebrando tudo no cemitério. As pessoas corriam aprisionadas. Aí Jesus diz, legião, eu te repreendo. É liberto naquele momento. Aquele que era desprezado e sem esperança passa a ter esperança, porque a esperança viva chegou naquele lugar, o cheiro das águas. Ali olha o publicano Mateus, meio de um monte de homens cobrando impostos, traidor, todo mundo quer matar ele, mas Jesus não quer matar. Jesus diz, vem e segue-me. Aviva a esperança. A Palestina que estava desesperançosa, ao cheiro das águas, começou a brotar e dar ramos nas plantas. A multidão começa a seguir, ele traz esperança para o povo. Prepara homens para prosseguir essa mensagem. Aí se levantam os religiosos e eles vão matar a esperança. Pegaram Jesus, crucificaram Jesus. Esse homem que estava curando, transformando ao cheiro das águas, agora está andando nas ruas de Jerusalém. Uma cruz que não era dele, mas era nossa. O seu corpo dilacerado, os seus órgãos à mostra. E Isaías vai dizer, pelas suas pisaduras, como sarados, o sangue derramando, ele pisando e as marcas ficando nas ruas de Jerusalém. E as pessoas que ele curou olhando para ele. E muitos ali perderam a esperança. Porque viram Jesus daquele jeito. Entra no contexto. Hoje é fácil a gente falar, mas entra no contexto. Pessoas sem esperança passam a seguir um homem que cura, que faz milagres, que tem o poder na palavra, que é o Filho de Deus. Eles olham para aquele homem agora e entregam a morte. Eles começam a perder a esperança de novo. E ele é crucificado. Os religiosos vão dizer, matamos a esperança. Mas para garantir, não vão os soldados lá para ele roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Para garantir. Só que as pessoas que estavam seguindo ele não tinham entendido a mensagem, que era o cheiro das águas, ainda precisava vir a chuva. Ele morre. Aí vem a sexta-feira, o silêncio. A morte e a dor. O sábado, o silêncio. Aí o que acontece? Uns voltam para cá, uns vão voltar para a nossa cidade, perder a esperança. Pedro pega as redes e fala, vou voltar a pescar. Mas vem um domingo de manhã. As mulheres de fé. Havia mulheres aí que não tinham
perdi a esperança. Vou até o túmulo de Jesus, mas quando chegar lá tem uma surpresa. Tem anjos sentados em cima da pedra, de perna cruzada. Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo, aquele que venceu a morte. Pensaram que mataram a esperança, mas estava cumprindo um propósito para que a esperança não ficasse apenas nas ruas de Jerusalém ou na Palestina, mas que a esperança se expandisse para toda a humanidade. Porque através da morte de cruz, a esperança viva alcançou a igreja do Salvador hoje. A esperança viva alcançou a minha casa, alcançou a tua casa. A esperança é Jesus e Ele está aqui nesta noite. Eu vou deixar você orar a Ele por alguns segundos. Jesus é tão lindo. Ele não despreza ninguém. Aí fala, avisa para Pedro que eu ressuscitei. Porque Pedro voltou a pescar. Vai avisar ele que eu estou de volta. Aí os homens saíram para Emaús. Aí Jesus entra no meio deles. Por que estáis abatidos e tão tristes? Ah, você não viu falar um homem? Profeta. Havia poder em suas palavras. Pensávamos que era o Messias, mas ele morreu. Aí Jesus começa a explicar as escrituras para eles. E quando vai chegando ao final da tarde, seus olhos abrem e eles veem que é Jesus, e o coração deles ardia. Aí um diz para o outro, este não era Jesus que falava conosco? A esperança voltou em seus corações, porque a esperança não morreu, a esperança está viva. Pedro vai dizer que fomos gerados de novo por uma viva esperança. Me ajuda a pregar agora pensando e fala, você foi gerado de novo por uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus. Oh, glória a Deus. Se você for nas outras religiões, vai estar escrito o seu líder e dizendo jaz, porque já morreu e não ressuscitou. Se for aos túmulos de todos os líderes religiosos, pessoas religiosas, vai estar lá jaz, porque ele morreu e não ressuscitou. Mas se Deus te der a condição de um dia você ir nas ruas de Jerusalém, entrar no túmulo a qual pertenceu a Jesus, que ele esteve lá. Quando você entrar, vai estar aberto. Quando você vai olhar onde está o corpo, não tem corpo. Mas quando você olhar para cima na porta, vai estar escrito: ao terceiro dia, ele ressuscitou. Olha o líder que morreu, venceu a morte e está vivo. Na Palestina, pastor Luiz, as pessoas recebem algo de Jesus e se vão comover geograficamente. Vamos supor, Jesus está lá no Jurema. Estou dando um exemplo para você entender. As pessoas tinham que ir até o Jurema para acessar Jesus. Jesus está lá no centro de São Paulo. Você tinha que ir até lá para acessar Jesus. Tem gente que pensa que é assim ainda, tem que ir lá na Celso Garcia para acessar Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, o véu é rasgado. Mas se cumpre o que diz o profeta: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não importa onde estamos, quando dobramos o joelho, a Lamentações vai dizer: põe o teu rosto no pó, talvez haja esperança. Quando dobramos o joelho, podemos ser a árvore cortada pelos machados da vida, mas quando dobramos o joelho para falar com Ele, sentimos o cheiro das águas. Aí Ele vem como chuva, derrama o Espírito sobre nós, nos dando esperança, nos consolando, nos confortando, curando os traumas da nossa alma. Aí Ele dá
Presbítero Marcelo, muito longo é o teu caminho. Porque a esperança vai nos sustentar no meio da tribulação. A esperança, eu não vou entrar nos outros temas, nos dá propósito de vida. Jeremias 29:11, eu tenho planos de paz. Deus tem futuro para nós. A esperança venceu a morte. Você pode ter entrado abatido aqui, mas você não vai sair derrotado. Você pode ter entrado aflito, mas você não vai sair entregue. Você pode ter entrado ferido, mas você não vai morrer. Porque você está no hospital de Jeová. E a esperança está aqui para lhe trazer vida. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis a esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu irei, pastor delegado, mas enviarei o Consolador. Aleluia, Deus. Poderoso. Deus vai nos encher de alegria e de paz, para darem esperança pela virtude do Espírito Santo derramado sobre nós. Você pode sentir esta noite um abraço do Espírito Santo. Você pode sentir o Espírito Santo tocando no mais profundo da tua alma. Com todo respeito, como eu disse, aos psicólogos, bons médicos, psiquiatras, psicólogos, permita-me dizer médico, porque médico não gosta de psicólogo de médico. Mas há lugares da alma que eles não alcançam. Mas eu aprendi uma coisa, que a palavra de Deus, como uma espada de dois gumes, e ela vai na divisão da alma. O psicólogo não alcança, pastor Marcelo, a divisão da alma. Mas esta palavra, ela alcança. O psiquiatra, a medicação não vai alcançar a divisão da alma. Mas o Espírito Santo de Deus alcança. Eu já contei aqui para mim falar bem rápido para vocês. Isso que eu estou falando, nós enfrentamos na minha casa. E sabe quem levou a esperança? Jesus. Minha irmã tinha síndrome do pânico. Meu pai gastou dinheiro, psicólogo, psiquiatra. Batizou ela nos tambores. Mandou carta para Chico Xavier. Chico Xavier respondeu: procura o Deus dos crentes. Eu acho que ela ainda tem a carta guardada. O homem dos tambores disse: aqui não tem mais jeito. Procura um varão de branco. E quando estávamos em casa sem esperança, a porta bate. Veio um crente, não era pregador de culto, não tinha oportunidade na igreja. Ele abre a porta, pisa em casa e diz: o que está acontecendo aqui? Ele trouxe a mensagem da esperança, Jesus. Vamos para a igreja. Se Deus não transformar a vida dela, eu rasgo a minha Bíblia e deixo de ser crente. Meu pai diz, meu pai é sarcástico. Ele falou: só falta isso, eu vou tentar. Um certo dia numa cozinha meia-noite, indo para a igreja todo dia, mas minha irmã não conhecer Jesus. Nós fomos 2 vezes na casa de uma missionária. E na segunda vez, uma irmã levanta, olha para ela e diz: o fim vem, o fim vem. Você não vai saber que se aceitar Jesus hoje. Porque aí a irmã, quem crê em revelação, eu vejo você se suicidando dentro da tua casa. E nós não poderíamos deixar ela sozinha, senão ela se suicidava. Tinha que sempre ter alguém dentro de casa. Na hora que eu colocou a mão para orar, ela caiu possessa de demônios. A mão encurvava para trás. Quando ela levantava a mão para aceitar Jesus, a mão encurvava.
aceitar Jesus. Toda vez que ela levantava a mão, a mão encurvava. Toda vez que ela levantava a mão, a mão encurvava. Meus irmãos orando, foi chegando o pastor, foi chegando o missionário, e tomou oração, e tomou oração. E o momento que ela conseguiu, quando ela chegou em casa, ela tirou. Nossa, aqui não é pecado, mas ela usava os anéis lá nos tambores. Ela pegou os anéis dos tambores, jogou fora. Ela pegou as folhas da maconha que ela andava no cardápio do tênis, jogou fora. As calças rasgadas, jogou fora. E os antidepressivos, ela não precisou tomar mais. Um dia para o outro, ela parou de tomar. Hoje ela é obreira na igreja Deus Amor. E eu estou aqui ministrando para você que um dia eu me ofereci para trabalhar no diabo, o diabo me recusou. Eu era criança, cheguei no homem dos trabalhos e falei, eu quero ser teu filho. Ele falou, vou falar com os homens lá. Aí ele olhou para mim e disse, a boca é fechada. Eles não querem você não. Nem o diabo me quis. Mas a esperança viva Jesus olhou para mim e disse, eu quero. Eu quero. Até que o diabo te recusou, mas eu quero. Eu estou aqui pregando para você. Quero dizer, a esperança viva hoje. Ela está indo na tua casa, ao teu encontro. Ela tem o poder de transformar. Deus pode usar a medicina, pode, mas Ele também pode transformar sem a medicina. Porque Ele dá todo o poder. Fica de pé, para orar com você. Que minha hora já foi. Essa esperança viva está aqui nesta noite. E para me encerrar, Lamentações diz: quero trazer a memória o que pode dar esperança. Nesta noite eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Você que ainda não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, você quer ser transformado pelo poder de Deus, porque esse mesmo Jesus que entrou na minha casa levando esperança para nós estamos desesperançosos. Esse mesmo Jesus que foi na Palestina levar esperança, Ele quer ir na tua casa. Tem alguém nesta noite que quer conhecer Jesus como Salvador da sua vida? Dá um sinal na tua mão. Tem alguém nesta noite que quer dar um passo para Jesus? Dá um sinal na tua mão. Tem alguém? Se não tiver aqui, Deus tem uma nova oportunidade. Eu vou orar pela tua vida. E se você quiser oração especial, pode vir à frente, que eu vou orar com você também. Não tenha vergonha. Se quiser oração especial, vem à frente, eu vou orar com você. Feche os teus olhos nesta noite. Ao Deus que cura aqui nesta noite. Ao Deus que traz esperança nesta noite. Convido você a fechar os teus olhos e derramar você na tua alma diante dele. Peço ajuda aqui dos pastores para orar pelas pessoas que vieram.
depressão, que todo trauma emocional venha ser repreendido nesta noite. Espírito Santo de Deus, visita a mente dela, que ela venha ter pensamentos de paz, pensamentos de fé, pensamentos de esperança, e toda a seta maligna venha ser repreendida. Então o Espírito Santo venha descer sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os seus negócios, sobre tudo que ela colocar nas mãos. Espírito Santo de Deus venha derramar nesta noite. Espírito de Deus venha trazer mudança e transformação. Espírito de Deus, opera um milagre. Visita a alma, a divisão da alma dos seus. Que toda dor venha encontrar em nome de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, derrama agora o teu Espírito Santo, meu Pai. O Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece meu coração. Ah, meu Pai, aquele lugar que ninguém acessa, o Senhor ia tocar nesta noite e trazer vida, e trazer esperança. Espírito de Deus, anda sobre a tua igreja nesta noite, opera milagres nesta noite. Repreenda, Senhor, todo trauma emocional. Ah, Senhor, quer trazer libertação nesta noite. Quer trazer libertação. Quer trazer libertação. Toda tristeza que vai por terra nesta noite. Toda desesperança que vai por terra nesta noite. Venha renovo espiritual, Senhor. Essa mão é Espírito Santo trazendo renovo. Ah, Espírito Santo fortalece. Ah, Espírito de Deus visita a alma dela com paz. Mas agora, Espírito, traz o bálsamo nesta noite. Ah, Senhor, as lágrimas vão ser recolhidas. E a Sofia, meu irmão, meu Pai, não precisa suar. Orações que iam ser respondidas. Espírito de Deus, quebra os laços. Quebra os laços sobre as portas. Uma mudança de caminho na vida do você saindo de um ambiente escuro para um ambiente iluminado. Eu vejo Deus abrindo uma porta, tirando a tristeza profunda da tua alma. O aceno de Jesus, trazendo para você esperança, renovando a tua fé nesta noite. Eu vejo o Espírito Santo descendo sobre ti, renovando tudo que há em ti. Levanta tuas mãos para orar pelos enfermos. A Deus que te dá um conselho. A Deus que quer te usar. Prepara a sua glória. Age que te leve se tem que enfrentar. Cada escola. É um processo. Ora o teu coração diante do processo. Você está chegando. Por isso da vitória. Tu estás cantando em fé. Porque vem a mudança de caminho. Espírito de Deus, representa a voz. Representa a toda a voz. Espírito de Deus, nesta noite, traz esperança, traz alegria, traz amor. Visita o lugar nesta terra. Respeita a vossa fé. O novo trabalho vai ser em nome de Jesus. Que a estrutura venha ser praticada. O seu nome venha ser glorificado. Na direção do Espírito de Deus. Espírito do Senhor que te chamou. O Espírito do Senhor que vocacionou. Diz o Senhor para ti nesta noite. Para ambos trabalhem. Continue cantando. Às vezes dá desejo de estacionar.